Então, no Renascimento, nós temos como uma das principais teorias, né, que foi, talvez a única teoria que tenha sido elaborada no Renascimento foi a de Etienne Dolet, que era uma francesa, e ela escreveu um pequeno tratado dos princípios da tradução, com 5 passos, né, 5 princípios que deveriam ser considerados pelo tradutor. Então, o primeiro deles era compreender o sentido por completo do texto e o sentido expresso, né, pelo autor, embora tenha toda a liberdade para clarificar ideias mais obscuras. Então, vamos pensar pelo lado da tradução literária, um termo intraduzível, nós podemos utilizar de uma nota de rodapé, por exemplo, né? Então, ter conhecimento perfeito da língua fonte, da língua alvo, isso nós já vemos discutindo desde a primeira aula, que ter o conhecimento perfeito não é só ter conhecimentos linguísticos e semânticos, e sim culturais, até geográficos, usual, e, enfim, evitar traduções ao pé da letra, usar linguagem de utilização corrente. Então, não vamos tentar pensar em traduções atemporais, traduções que nunca mais serão traduzidas, e sim vamos pensar em traduções que façam sentido para o público de hoje, né? Que comuniquem com o público do agora. E escolher e ordenar palavras de forma apropriada à produção do tom correto. Então, pensando do inglês para o português, as estruturas, às vezes, elas são diferentes. A ordem das palavras, às vezes, são diferentes. Então, eu preciso pensar na estrutura do meu povo, na estrutura da minha língua, na estrutura da minha cultura, e não ficar presa ao texto original. Então, essa é a principal característica do Renascimento. Não tínhamos muitas teorias da tradução ainda. Aí nós chegamos no Iluminismo, que fez com que a extrema liberdade fez com que os textos perdessem trechos inteiros e completamente por serem considerados difíceis ou desnecessários. Então, o que acontece no Iluminismo? Enquanto na Idade Média, na época dos textos das escrituras, nós tínhamos um total apego, uma tradução completamente literal, presa à forma do texto original. No Iluminismo, nós vemos o outro lado, né? Nós vemos textos completamente livres, com escolhas de abandonar completamente o texto original, no sentido de que se aquilo não fazia sentido, então eu não vou traduzir. Então, ao longo dos séculos 16 e 17 e 18, ganhou força a extrema liberdade na tradução dos textos originais, cuja principal virtude passou a ser a facilidade de leitura da versão traduzida. O que acontece? Trechos considerados difíceis ou de pouco interesse, né, para o potencial do leitor, eram simplesmente suprimidos. E passagens longas ou tediosas, resumidas ou reescritas por completo, elas eram reescritas por completo ou elas eram reinterpretadas. O tradutor de Ovídio e Virgílio, que foi John Dryden, ele defendeu a paráfrase e a adaptação, afirmando: fiz o possível para fazer Virgílio falar o inglês que ele falaria caso houvesse nascido na Inglaterra e na época presente. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, eu vou vir pela liberdade, mas eu vou me ater à forma do personagem também. Eu quero que ele tenha a essência dele, mas eu quero que ele fale inglês caso ele tenha, né, como se ele tivesse nascido na Inglaterra. Nessa época nasceu o termo, né, eles começaram a usar o termo, voltou aquela questão do tradutor, traditore, mas aí eles chamavam de lebeles infideles, que são as belas infiéis, né, que uma tradução não pode ser bonita e fiel ao mesmo tempo, que era também
uma coisa que eles falavam das mulheres, né? E falam até hoje, infelizmente, que as mulheres não podem ser bonitas e fiéis ao mesmo tempo. Então, nessa época, as pessoas falavam até por exemplo, Shakespeare só foi aceito na França e fez a fama que fez na França porque ele foi completamente reinterpretado por Voltaire no monólogo dele, To Be or Not To Be, que fez de maneira completamente livre e não literal. Então, muito se critica nessa época, né, que muito se perdeu, inclusive muitos textos são retraduzidos dessa época, porque muito foi deixado de traduzir, né? No fim do século XVIII, com o romantismo alemão, que volta a defender um pouco a preservação da qualidade do que torna o texto-fonte único e valioso. Aqui quase se apega apenas ao autor sem se tomar consciência do público que o leria, né? Então, marcado pelo conflito entre liberdade romântica e o cientificismo, a tradição românica, calcada em um individualismo revolucionário, na exaltação mística do gênero e da liberdade criativa como valores máximos, via o tradutor como um gênio criador em contato direto com o espírito do original. Por outro lado, a corrente positivista de fins do século impôs padrões totalmente novos de precisão e fidelidade. A exatidão passou a ser o principal critério pelo qual as traduções eram julgadas, em detrimento das questões de estilo e as traduções literais e intencionalmente estrangeirizadas. Não apenas ganharam ampla aceitação, mas passaram também a se constituir no ideal da tradução da época. Então, a Divina Comédia de Dante, por exemplo, que foi traduzida por Henry Longfellow, afirma uma postura que o leva ao extremo do literalismo. O único mérito de meu livro é que ele diz exatamente o que Dante diz, e não aquilo que o tradutor imagina que ele teria dito se fosse inglês. Na tradução de Dante, é preciso renunciar a algo, em nome da preservação de algo ainda mais preciso do que a rima, ou seja, a fidelidade, a verdade. O problema do tradutor é que o autor diz e o modo como ele o diz. Então, aqui volta, né, totalmente a se apegar à fidelidade do texto, porque veio de uma época em que a liberdade estava exacerbada, né? E aí a autoria passava a ser contestada, né? Até que ponto isso foi o autor? Até que ponto eu estou lendo um texto do autor? Então, outra contribuição do século XIX foi a preocupação de definir o status da prática da tradutória, né? Então, ela também se dedicou a questionar o que era a tradução. Ela é uma arte, porque se o tradutor pode se posicionar no mesmo patamar que o autor, ele pode se considerar um coautor, um artista, da mesma forma como o autor, enquanto outros, já calcando-se nos alemães e na cientificidade, eles se descrevem como ciência, como alguns também, como Jacobsen, descrevem como um ofício. E aí, né? O que nós vamos ter de definição? Nós temos um vínculo, né, de ciência, porque nós conseguimos ter todo o mérito, todas as questões teóricas que baseiam uma pesquisa científica. Então, nós temos todas as fundamentações teóricas, históricas, nós temos enredos para fazer uma fundamentação histórica, cronológica, inclusive envolvendo questões bíblicas e religiosas. Nós temos metodologias, então as fundamentações, nós temos como comparar procedimentos. Nós vamos ver agora nas teorias recentes que diversos teóricos têm procedimentos diferentes da teoria da tradução. Então, nós temos como entrar na categoria de ciência. Então, nós estamos na área, sim, de ciências humanas,
mais especificamente na área de ciências da linguística aplicada, né? Então, nós somos uma ciência, sim. A tradução é uma ciência com procedimentos, com metodologia, com todo o rigor científico, como qualquer outra ciência. Então, agora, partindo para as teorias mais recentes, né? O que eu quero que vocês tenham em mente? Nós não temos teorias que concordem em gênero, número e grau em relação aos procedimentos e técnicas da tradução. Então, como até acho que pela origem, né, da teoria da tradução, como sempre foi muito discutível e muito conturbada, nós não temos um único teórico que fala, não, isso é preto no branco. E como todas as ciências, nós temos diversos teóricos que divergem. Só que as teorias, elas têm um denominador comum, que é atingir o máximo de produtividade da tradução, que seria atingir, tocar o público-alvo da mesma forma como o público alvo do texto original foi tocado, certo? Para isso, nós temos diferentes teóricos. Nós vamos levantar alguns deles, né, aqui, mas depois, mais para frente, a gente vai falando mais sobre isso. Nós temos que ainda manter que até hoje nós discutimos sobre tradução livre e tradução literal. Outra coisa, as teorias vigentes, elas têm nomes distintos em relação a um autor e outro. Então, o que para um tradutor é tradução literal, para o outro é tradução semântica, é tradução... então, assim, a gente precisa realmente tomar nota de tudo isso e quando chegar o momento de decidir qual teoria nós vamos seguir, a gente vai estudando aquele teórico e vai se aprofundando. Então, as teorias da tradução que nós conhecemos, né, como as mais atuais, elas tiveram início após a Primeira Guerra Mundial e foram impulsionadas pela vivência, né, multilingüe no âmbito da Liga das Nações e ganhando ímpeto a partir dos meados do século. Nós já até comentamos que tem vários filmes que falam, né, o papel do tradutor ou do intérprete na guerra, né? As técnicas, estratégia e modelos de tradução passaram a ser minuciosamente descritos e estudados com base em metodologias e abordagens científicas, passando a nova disciplina a se configurar como uma área da linguística aplicada. Na teoria da tradução, a questão central norteadora dos debates continua a ser a tradução literal versus tradução livre. É mais importante preservar na língua-alvo a integridade do original, tanto em termos do léxico quanto das estruturas gramaticais e estilísticas usada pelo autor, ou o principal seria a busca da forma que melhor transmita o significado. Suas conotações mais sutis ou as intenções do seu autor, ou o que na transposição para o texto traduzido significaria todo um trabalho de mediação entre a forma original e a forma traduzida. Então, o que nós temos? Nós temos aqueles teóricos que defendem a tradução literal, aquela tradução presa ao texto original, e nós temos os defensores da tradução livre. Então, nós temos, por exemplo, o Vinay e o Dalbernet, que são tradutores, né, são teóricos defensores da tradução literal, que defendem o procedimento literal como forma de permitir que a tradução correta e coerente seja a estrutura, seja feita com as estruturas da língua de chegada. Nós temos Newmark, que escreve um livro, A Textbook of Translation, de 1988. Nenhuma dessas teorias são recentes, né? Todas têm, no mínimo, eu acho que a mais nova tem 15 anos, 10 anos. Exprime o ponto de vista com força máxima ao afirmar a tradução literal é o primeiro passo da tradução e o bom tradutor só abandona a versão literal quando ela resulta claramente inexata ou mal escrita. Um mau tradutor sempre fará todo o possível para evitar traduzir palavra por palavra.
Então, todos eles deixam claramente, né, que a tradução literal é a mais eficiente. Só que, em se tratando de textos literários, como traduzir literalmente, né? Na atividade que eu vou postar para vocês, para nós brincarmos, né? Não precisem. Isso é mais uma questão de reflexão para vocês. Como se apegar tanto assim ao texto original sem querer passar a mesma emoção, a mesma reflexão que o autor passou, né? E se eu só causar estranheza sendo literal e não fizer sentido, né? A tradução livre, os defensores eram Reis, né, que em 1971 disse um processo de comunicação de mediação bilíngue que comumente visa a produção na língua-alvo de um texto que seja funcionalmente equivalente ao texto de língua-fonte. Funcionalmente equivalente. Então, aqui a gente fala, o Reis fala muito de equivalência funcional, né, na língua-fonte. Então, é aquela equivalência que faz sentido, que tenha uma função. Então, eu não preciso me ater às palavras, aos sinônimos exatos, aos sinônimos diretos daquela palavra, mas sim à função com que ela tem na língua de chegada. Tia Min, que em 2000, olha lá, 20 anos atrás, diz: a forma de comunicação transcultural é onde nasce esse termo também de tradução transcultural, porque até então os tradutores literais não se preocupavam em traduzir a cultura, não se preocupavam em traduzir transculturalmente, né? A tradução é simultaneamente descontextualização e recontextualização, sendo, portanto, produtiva mais que reprodutiva. A tradução nunca é inocente. Então, é aquilo que eu falei já para vocês, nós desconstruímos para depois construir um novo conteúdo. Então, é como quando nós vamos reformar a nossa casa, né? Primeiro a gente quebra tudo, primeiro fica tudo feio, sujo, uma bagunça, para depois a gente colocar tudo num lugar e formar algo novo, né? Algo que faça uma nova história. Então, a tradução, ela tem essa desestruturação para depois transformar uma nova estrutura. É um rito de passagem, é uma nova perspectiva. Então, por que não uma nova contextualização? E aí, o termo equivalência passa para o primeiro plano. E aí que a gente para de falar sobre fidelidade e começa a falar em equivalência. E Catford, que começa a falar sobre isso, defender a equivalência, no texto A Linguistic Theory of Translation, afirma que a tradução é a substituição de material textual numa língua por material textual equivalente numa outra língua. Isso já em 1965. Eugene Nida, em 1964, propõe o conceito de equivalência dinâmica, contraposta à equivalência formal da tradução literal. Então, a equivalência formal, que era aquela que se apegava à forma, ao estilo, à sintaxe, ao lexical do texto original, agora passa a ser chamado de equivalência dinâmica, que é uma equivalência que aceita algumas mudanças, que aceita algumas liberdades de escolhas e interpretação do tradutor. Isso já em 1964. Então, Nida que foi quem reformulou o termo para equivalência dinâmica, e ele ainda assim aceita a equivalência formal como uma forma de tradução. Savori, em The Art of Translation, afirma que a tradução é tornada possível por um equivalente da ideia subjacente às diferentes expressões verbais. Então, nós temos que nos equivaler à ideia do autor e então pensar nas diferentes expressões verbais. Outros pares de opostos encontrados na teoria da tradução seria fidelidade e transparência, né? Tradução literal versus idiomática. Então, se eu tenho uma tradução literal, eu não tenho uma tradução idiomática, eu não tenho uma tradução que preza pelo idioma de chegada. A tradução semântica é aquela que mantém a mesma
é o mesmo jogo de palavras, mas ela não mantém a mesma comunicação. Então, a tradução comunicativa é aquela que conversa na língua de chegada. A tradução explícita é aquela bem palavra por palavra mesmo. E a tradução dissimulada, olha a palavra, né? Dissimulada. É aquela que finge ser algo, né? Em outra cultura. A tradução documental, a tradução de base formal e a tradução de base semântica. Então, base formal seria aquela tradução presa ao texto original, e a de base semântica é a que pensa no conteúdo semântico, né, no significado e no sentido das palavras. A documental é aquela que se apega à rigidez, à forma, né, e a instrumental é aquela que se baseia na funcionabilidade dela, né? Nord fala muito disso, da funcionabilidade da tradução. A tradução observadora, que é aquela que o tradutor apenas observa e passa para uma outra língua, ou aquela tradução participativa, em que o tradutor age como um coautor, né? Participando da construção do sentido numa nova palavra. Isso de acordo com Anthony Pinn. E a tradução direta versus tradução indireta, né? Que aí seria a tradução ao pé da letra, palavra por palavra, ou a tradução adequada, a tradução adaptada para uma nova língua. A tradução estrangeirizante e a tradução domesticada. Estrangeirizante seria a de Lawrence Venuti, que é uma das mais importantes que nós podemos falar aqui, para já finalizarmos assim a questão do nosso vídeo de hoje. A tradução estrangeirizante é aquela que ela se atém à forma do tradutor, do autor, ela se atém à forma do autor do texto original. Ela é um método que privilegia a identidade estrangeira do texto-fonte. Ela demonstra, conforme você vai lendo, você sabe que aquele é um texto originalmente escrito em outra língua. Ela mantém alguns textos, algumas palavras em língua inglesa, como em alguns grandes livros que nós lemos, o nome de personagens, né? A escolha de manter o nome de personagens em língua inglesa, e assim vai. E a domesticação, que seria a redução etnocêntrica do texto estrangeiro aos valores e culturais da língua-alvo. Uma tentativa de traduzir num estilo invisível e transparente, a fim de minimizar o estrangeirismo do texto-alvo. Lawrence Venuti, ele critica muito essa questão do tradutor dele não deixar a estrangeirização à mostra no texto, dizendo que isso é uma cultura, uma questão, uma visão muito nacionalista e etnocêntrica da cultura americana, né? Que eles querem passar para a cultura, a domesticação da cultura deles, e aí isso a gente foi emprestando e foi fazendo conforme o tempo. E que quando nós estrangeirizamos um texto, por exemplo, literário, ele usa a expressão sending the reader abroad, quer dizer, a gente viaja com o leitor, né? A gente manda ele para fora. Então, nós já comentamos isso em aula e agora eu vou levantar uma reflexão para vocês. Se nós domesticarmos tudo, se nós chamarmos todos os John Miltons de João Souza ou sei lá, se nós colocarmos todos os Starbucks como o cafezinho da esquina, será que as culturas, as próximas pessoas, elas vão saber o que é a cultura, né? Se nós, todo jogo que nós
lermos num texto literário de futebol, American Football, a gente transformar pelo futebol de várzea, eles vão saber a importância que o futebol americano tem na vida de um americano e na cultura deles. Enfim, se nós domesticarmos tudo, é possível que nós tenhamos o consumo de culturas diferentes, e não só pensando na cultura americana, mas em tudo, né? Se nós colocarmos o arroz e feijão na mesa de um italiano, de um livro italiano, ou na mesa de um francês, isso vai fazer com que o público entenda as diferenças culturais que giram em torno do nosso mundo? Então, aí é que tá. É isso que Lawrence Venuti queria dizer. Que nós temos que confrontar essas dissimilaridades. Nós temos que manter a cabeça das pessoas ativas para entender as diferenças culturais. Então, eu boto aí uma reflexão para vocês. É possível nós domesticarmos, é possível nós estrangeirizarmos, é possível nós traduzirmos ao pé da letra, é possível nós traduzirmos literalmente, é possível nós traduzirmos livremente, só que tudo isso vai depender do gênero da tradução, do tipo da tradução, do público-alvo, do público de partida que nós estamos traduzindo, do autor. Eu, por exemplo, jamais me meteria a traduzir completamente livre uma tradução de Shakespeare. Então, nós precisamos botar isso em reflexão, né? Até onde eu posso domesticar a minha tradução? Ou até onde eu posso deixar isso estrangeiro, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. E aí são essas pequenas escolhas, esses desafios gigantescos e as pequenas escolhas que resultam em pequenas escolhas que fazem da nossa profissão esse insight, né? Esse insight que a gente tem nesses desafios gigantes, que são pequenas escolhas assim que a gente tem um insight e é uma jogada muito boa e aí a gente fica extremamente satisfeito. Espero ter ajudado vocês. Eu quero que vocês me deixem comentários no fórum ou mandem lá no WhatsApp, por favor. Eu vou mandar esse vídeo no WhatsApp, já que a gente tem, e aí depois vocês comentem, tá bom? E me falem o que eu preciso melhorar, o que a gente deve fazer, porque estamos todos juntos nessa, tá bom? Um grande beijo, tô morrendo de saudade de vocês e até a próxima.